Eu queria falar hoje sobre uma palavra com o tema decida ser maior do que a sua fraqueza. O texto que nós vamos usar está aí no slide, 2 Pedro 2,19. O texto de 2 Pedro 2,19 diz assim: o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Um dos maiores inventores de toda a história, Thomas Edison, que também era empresário, ele diz: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar uma vez mais. Acredita-se que ele se tornou um dos maiores inventores de todas as épocas, porque ele insistia, ele insistentemente repetia. A lâmpada incandescente, por exemplo, que a gente no Brasil praticamente não usa mais, diz que foi o Thomas Edison que criou. E o Thomas Edison disse que na tentativa, centenas de vezes, nem lembro quantas foram, mas ele fracassou muitas vezes. E ele dizia: eu só descobri, essas tantas vezes que eu errei, que não deu certo, eu descobri que a maneira que não era, né, de fazer e de inventar a lâmpada. Então, ele tem muita autoridade para dizer o que está dizendo. A gente não deve desistir. O Agostinho, irmãos, é uma figura assim da igreja, da história da igreja fantástica. Um homem, né, reconhecido, um filósofo reconhecido pelo mundo secular e um teólogo reconhecidíssimo pela história da igreja. Santo Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Eu gosto de falar sobre isso porque a fraqueza é o seguinte, irmãos: ou você destrói ela, ou ela vai te destruir. Ela vai destruir casamento, vai destruir saúde, vai destruir vida, vai destruir relacionamentos, vai destruir ministério, vai destruir tudo. O pecado vai destruir tudo. Então a fraqueza, a sua tendência a determinados pecados precisa de ser vencida. E hoje pela manhã, eu ministrando lá no Val, eu dei essas duas dicas. Você precisa, em primeiro momento, jejuar. Irmãos, jejuar é um grande segredo, como diz o pastor Eibe, para vencer a fraqueza, vencer o pecado. Não para minha glória, não tem nada a ver com isso não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Todos os anos, eu tenho cuidado de fazer 7 dias de jejum só com água. Eu gosto de fazer porque eu me sinto altamente vulnerável quando eu estou fazendo esses jejuns. Irmãos, eu não tenho, pouquíssimos desejos que eu tenho. Pouquíssimos, quase 6º dia, 5º dia de jejum, você não tem ambição para botar o carro mais lindo perto de você, que você não tem, que você quer carro, você está com fome, rapaz? Para botar a mulher nua, mais linda perto de você, o que você quer com mulher? Você está com fome. Pode colocar maços e maços de dinheiro perto de você, porque diz que essas 3 coisas são... Você está nem aí para dinheiro, para dólar, para mufunfa, para La Plata, arame. Você não está nem aí para isso, irmão. Entendeu? Então, e você pede a misericórdia de Deus no jejum. Você pede misericórdia. E Deus te dá, e Deus te torna um vitorioso. Então, esse expor ao jejum é muito bom. Porque outra coisa que acontece no jejum é que você fica realmente na condição que você é. Que condição? Que você é flor da erva que rapidamente pode se esvair. Você está daquele jeito porque você está 5 dias, 6 dias sem comer. Você já pensou a nossa vulnerabilidade? Então, outra coisa, irmão, é você ter alguém na sua vida. Isso não está no texto, no nosso slide aqui, mas é permitir que a sua vida seja virada ao avesso por uma pessoa. Olha, a minha vida não precisa ficar na Globo para o William Bonner falar. Não precisa ficar no jornal o Globo, nem a Folha de São Paulo, nem na internet. Mas alguém tem que saber quem eu sou, amém? Alguém tem que saber, e sabe, aquela ilustração que eu dei do saco aqui, enfiar a mão dentro de você assim, ó, virar de costa, de dentro para fora assim, e alguém tem que saber quem você é. Essa é uma coisa. Pastor, ou fulano, meu líder,
eu confio em você, e aí eu espero que você trate isso entre eu, você e Deus, né? Então corra o risco de sua história ser contada, não tem problema nenhum, mas o que você precisa é vencer o seu pecado, porque o que destrói você é o seu pecado, não é o pecado dos outros. Amém? Então corra esse risco e fale abertamente. Nós estamos entrando no segundo semestre, seria bom que a gente fizesse a reflexão, como está a nossa vida? Nós estamos deixando correr frouxo, nós estamos deixando o pecado e tomando as esferas, os ambientes, inundando como a água, inundando todos os espaços da nossa vida. Porque a vida não é sobre você, irmãos. A vida é um presente com um propósito de Deus para nós. Não é sobre você, e sim sobre Deus. Deus te colocou aqui com uma missão, com propósitos, e saber disso me ajuda a não conduzir a minha vida de qualquer jeito. E uma coisa que precisa ser eliminada, vencida, é essa questão do pecado. Romanos 14:12 diz: assim cada um de nós prestará conta de si diante de Deus. Então, para que você seja maior que a sua fraqueza, você vai precisar de algumas coisas. Eu quero citar aqui hoje, pode ser que eu não consiga citar todas as que estão aqui, mas enquanto puder a gente vai citar. Primeiro, examine a sua vida. Eu gosto desse texto de Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 40. Examinemo-nos e coloquemo-nos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. É uma sequência. Então você examina, coloca à prova o seu caminho e depois volte ao Senhor. Toda vez que você examina o seu caminho, você vai perceber que existe algo que está fora do Senhor. Então, o que está fora do Senhor na sua vida? O que tem na sua vida que se Deus colocasse um farol, uma luz, se Deus filmasse e colocasse no telão da igreja, lhe envergonharia? O que tem na sua vida que tem que voltar para o Senhor? O que perdeu o controle do Senhor na sua vida? São os seus pensamentos, a sua sexualidade, a forma que você lidar com o dinheiro, lidar com o sexo oposto ou com o mesmo sexo. Então o que está fora de controle? Essa é uma boa pergunta, porque uma vez examinado, você tem que submeter. Voltar para o Senhor significa submeter ao Senhor isso de novo. Amém, queridos? Colocar isso no controle do Senhor. O que tem dentro de você determina o que sai de você. Alguém disse isso. Vou repetir: o que tem dentro de você vai determinar o que sai de você. O que você está permitindo que entre em você, vai ser o que vai sair. Não tem jeito, ele vai sair. Nós queremos viver uma vida de avivamento, de despertamento, mas o problema é que a gente não tem definição correta do que é um despertamento, do que é um avivamento. Gostei da definição do pastor Luiz Hermínio, ele dizendo que avivamento não é o que entra em você, avivamento é o que sai de você. É incrível isso. Então você está recebendo, mas aí você está dando isso? Porque se compararmos o nível do tanto que Deus está dando para a gente, Deus está dando para todos nós muito. Mas o que nós estamos fazendo com o que Deus está dando? Queridos, avivamento não é o que acontece dentro necessariamente, mas o que acontece fora. O que você faz com tudo isso que está dentro de você e que Deus colocou? Então traga para a luz, traga para a cruz a sua vida, faça uma reflexão. Alguém disse o seguinte: não perca na escuridão, nas trevas, o que Deus te deu na luz. Olhe para cá, abra mão do controle da sua reputação, coloque tudo diante de Deus. Segundo lugar, decida mudar hoje, não deixa para amanhã não. Você nem sabe, diz o texto de Tiago, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Então ele não sabe o que vai acontecer amanhã. O Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz: olha, o pão nosso de cada dia. Então comece pequeno, sonhe grande, comece pequeno, comece a fazer o que está na sua mão para fazer hoje.
O que você precisa de começar hoje? O que você precisa de parar de fazer hoje? Mas seja o que for, é para hoje, não é para amanhã. Romanos 12, 2, texto muito conhecido, diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela inovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Terceiro lugar, peça ajuda a Deus. Jeremias 33, 3, clama a mim e respondeste-ei. Deus está aqui pronto para nos ajudar e nos dar o melhor. O seu Deus está disposto a te dar. Você não está sozinho, você tem a igreja e você tem Deus. O texto de Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Que legal essa palavra, cancelado. Alguém me disse: pastor, aprontei tanto quando eu estava no mundo, eu tinha muitos processos na justiça, e eu fui lá olhar, agora está tudo cancelado. Irmão, você sabe lá o que é isso? É isso que Jesus quer fazer conosco, cancelar todos os nossos pecados. Precisamos de voltar para Ele. Gênesis 49, 25 e 26. O Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Eita, irmãos, Deus tem muita bênção para nós, mas é muita. Olha o tanto de bênção que aparece aqui nesse texto de Gênesis 49, 25. Em quarto lugar, recuse-se a culpar os outros. É próprio de nós, uma vez surpreendido no pecado, tentar culpar os outros. Nós estamos fazendo isso desde o Éden. Quando Deus pergunta a Adão: o que você fez, cara? Ele: mas a mulher que o Senhor me deu. Ele bota a culpa na mulher e também em Deus. Então a gente tem essa tendência, não é verdade? Ou é só eu que tenho isso? Todos nós, né? Então recuse-se a culpar os outros, porque aí você não passa para outra etapa. A sua cabeça dura, a maioria das vezes, vai pela insensatez. Olha o que o Provérbios 19, 3 diz: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. Então o cara coloca a culpa em Deus por algo que ele é que está criando, ele é que está projetando, ele é que está construindo. Então não seja vítima de ninguém, certo? E por falar nisso, esse é o nosso próximo tópico. O tópico 5 diz: não caia na tentação de se vitimizar. Tá? Gente, quando a gente tem problema na vida, quando a gente tem dores, alguém disse que Deus não desperdiça dor nenhuma. Usa a dor, Deus antes quer usar a dor que você tem para abençoar outras pessoas. Para abençoar outras pessoas. 1 Coríntios 15, 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Você é o que é, e você sabe o que você é? Você é filho amado de Deus. Você é filho amado do Pai. Eu nunca vi na Bíblia o apóstolo Paulo, os autores bíblicos, escrevendo uma igreja dizendo: olha, os pecadores que estão aí na cidade de Éfeso, os pecadores que estão na cidade de Jerusalém, os pecadores que estão na cidade de Colossos. Não, sempre se dirige à igreja como os santos que estão na cidade tal. Então, os santos da cidade do Gama, onde estão? Amém? É assim que Deus te vê. A Bíblia diz, é importante, o apóstolo Pedro diz: sermos santos porque Deus é santo. Santo é um estado, mas também uma decisão de andar em santidade. Os construtores não se vitimam, mas eles são influenciadores e são construtores de novos tempos. Não seja vítima, não se sinta vitimizado porque você é negro, porque você é pobre, porque você é mulher, porque você é jovem, porque você é deficiente, porque você não tem, enfim, porque você está nessa geração. Você é especial, a verdade é essa. A Bíblia diz que Deus ama a diversidade e por isso Ele nos fez cada um diferente. A vida seria muito chata se todo mundo fosse igual ao pastor Luiz Carlos. Tem gente dizendo: é verdade. Mas mesmo uma pessoa muito legal como você deixaria a vida muito chata se só fosse todo mundo igualzinho a você. Seria muito chato. A vida é muito grande, né, para ser vista de forma pequena. Amém? 6. Sujeite seus desejos a Cristo.
Romanos 6,12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Nós somos escravos daqueles que nós obedecemos. Sabe aquela conversa, aquela história, aquela palavra da música do Short Santo, tem nada a ver? Tem a ver, irmãos, tem um bocado de coisa que tem a ver. Só que Deus não é igual eu. Eu, como pai, às vezes os meus filhos erram, eu estou em cima. Vocês erram, eu estou em cima. E Deus, às vezes, Ele deixa as próprias consequências dos nossos erros nos ensinar, porque quem não obedece, não ouve a instrução do Pai, ele vai ter que passar por outro estágio para a correção, que é o estágio da dor. E, sem dúvida nenhuma, Deus usa circunstâncias difíceis para tratar a gente. É porque Ele nos ama, Ele é Pai amoroso. Amém? 1 Coríntios 10,13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permite que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Gente, isso é uma frase tão batida, mas ficar fazendo a mesma coisa vai dar os mesmos resultados. É loucura. Nós sabemos o que está errado em nossa vida. Esse dia eu perguntei a uma pessoa assim, eu falei, e aí, o que está acontecendo? Ele disse nada. Eu disse, você sabe que está. Ei, vocês entenderam essa frase? Porque, não pastor, está tudo bem, você sabe que está. No Corpo de Bombeiro, eu trabalho há 29 anos no Corpo de Bombeiro, e é muito interessante, quando eu era soldado, cabo e soldado, o sargento fica, soldado, bradou lá, soldado, é hora de você entrar na hora, ô cabo. Mas quando você vai a sargento, e aí popularizou muito, né? Depois o sistema mudou, mas o indivíduo para se tornar sargento no Corpo de Bombeiro era uma coisa, né? E eu com 6 anos de bombeiro eu me tornei sargento, e eu levei muito, um grande impacto, porque com sargento não tem isso. A gente está no alojamento, e com os oficiais também, a gente está no alojamento, e bradou para a gente correr para o incêndio. Gente, ninguém fica, ei, vamos lá, rapaz, ô seu molenga, vamos. Não, cada um levanta e vai para a sua obrigação. Tocou de manhã, a alvorada, 6h15 da manhã. Irmãos, os sargentos simplesmente eles levantam e vão para a alvorada. O colega está aqui deitado e ele nem vê que o colega está deitado. É uma decisão dele, é uma escolha dele. Ele já foi instruído. Ele fez um curso lá de sargento de 9 meses, fez um outro. E eu fiquei impactado com aquilo. Falei, meu Deus, o negócio aqui é mais diferente, né? E na igreja deve ser. Eu estou dizendo que nós estamos pastoreando uma igreja livre. Eu decidi ser pastor de uma igreja livre. Agora, é impossível você ter uma relação. Eu estou lendo de novo aquele livro, a Cultura da Honra, e uma das pessoas que fala o prefácio do autor diz assim: é impossível ter uma igreja livre sem a cultura da honra. E a cultura da honra está baseada sobre a perspectiva de que cada um de nós sabemos quem somos, ou seja, nós somos filhos amados de Deus. Aí você encontra uma pessoa lá fazendo, no meio de uma situação complicada, errada no pecado. Gente, ele sabe que é filho amado de Deus. Aquela postura, aquele ambiente condiz com o filho amado de Deus. Eu vou ficar em casa porque hoje tem jogo do Brasil. Gente, eu vou ficar, eventualmente eu acho até que pode. Mas você está falando que, você percebe que o normal não é isso? Pastorear uma igreja livre é mais do que isso. E é muito interessante, estava falando da história de sargento, aí chega lá embaixo, aí o oficial que está na frente, ou o de prontidão, aí ele começa a fazer a chamada da alvorada, né? Toca a alvorada, e aí o sargento Cicrano não veio. Não tem constrangimento, não. O nomezinho dele ali. Depois relata, né? Que ele não veio, e ele vai responder para o sindicante, porque ele desobedeceu. E desobediência no militarismo é crime. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é ser livre? Você responde pelos seus atos, com essa consciência de identidade.
Olha, controlar os outros é muito pesado. Estafa. A gente se cansa, a gente se... Meu Deus, e pastores, então, pastor tem tanta responsabilidade, e ficar controlando. Você é discipulador, mudou a cultura, você não está aqui, se entendeu assim, entendeu errado, comunicamos errado, você não é investigador, amém? Você não é polícia, entendeu? A chamada sua não é para controlar o seu discípulo, controlar as pessoas, mas viabilizar uma vida de pureza, uma vida de transparência, de honestidade. Isso é que Deus quer. 7, controle o seu temperamento. Romanos 13:14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Deixa eu dizer algo para vocês, atenção, sua carne nunca melhora, ela não converte. Ela não converte. Eu estou há 29 anos no Evangelho e eu tinha esperança da minha carne converter, mas não converteu. Eu não quero nada com Jesus, irmãos. A sua carne não converte. Então, controle o seu temperamento. A gente, um autor, esse livro acho que nunca mais foi editado, não sei se Sônia lembra, um autor que fala sobre os temperamentos. Como era o nome daquele? Temperamentos controlados. Se você achar esse livro em PDF, aí você pode baixar, é um livro maravilhoso. Ele usa como base a vida de autores bíblicos, de personagens bíblicos, de Moisés, enfim, de Pedro e tal. E ele faz um gráfico e descobre que à medida que eles iam trabalhando estava com Deus, com Jesus, as pessoas que estiveram com Jesus, as pessoas que estiveram com Deus, elas na verdade, irmãos, o temperamento delas não mudaram. Aquele temperamento intempestivo, aquele temperamento sanguíneo e hemorrágico de Pedro, aí você vê o apóstolo Pedro na segunda carta, né? Com aquela tranquilidade, com aquele amor. Aí o temperamento do Pedro foi mudado. Foi mudado não, ele foi controlado pelo Espírito Santo. Porque Deus muda caráter, mas temperamento, Ele permite que nós submetamos a cada dia o nosso temperamento ao Senhor, ao senhorio de Cristo. É por isso que Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então, temperamentos controlados pelo Espírito, é isso que Ele quer. Em 8º lugar, foque nos seus melhores pensamentos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que for nobre, diga nobre. Tudo que for correto, diga correto. Tudo que for puro, diga puro. Tudo que for amável, diga amável. Tudo que for de boa fama, diga boa fama. Se houver algo de excelente, diga excelente. Ou digno, diga digno. De louvor, pense nestas coisas. Meus irmãos, temos que, como disse o pastor do poeta, nós temos que botar o nosso pensamento em Deus. Mas mesmo quando nós formos assaltados por pensamentos terríveis, a gente tem que submeter os nossos pensamentos a Deus. Mas sobretudo, a gente tem que agir, focar nos nossos melhores pensamentos. Estava conversando com alguém hoje que teve um problema com a filha, porque o namorado fez algo muito terrível com a filha dele. E aí ele pensou em matar. Eu falei, eu pensaria também. Ele pensou em trucidar. Eu pensei, eu ficava por aí também. E ele ficou alegre que eu estava apoiando ele em tudo. Ele ficou feliz. E depois ele falou, então pastor, eu lembrei de uma palavra do Senhor, o Senhor me disse isso há 20 anos atrás. Aí eu, foi mesmo? Me fala aí que até eu quero saber, que eu não lembro mais. E aí ele falou, o Senhor falou que a gente não tem controle se um passarinho, carga na cabeça da gente assim, a gente passando, né? Mas se um pássaro fazer um ninho na nossa cabeça, aí é responsabilidade nossa. Eu falei, é mesmo, eu que disse isso.
Na verdade, quem disse isso para nós foi o nosso pastor Geraldo. E realmente, né? Estava lá em Caldas Novas agora, o pastor Rui estava deitado assim, aí o passarinho deu uma... de lá para cá, passou aqui assim, ó. O passarinho estava com desinteria. Ora, não tem controle, ele não tem controle sobre isso. Mas um passarinho vem e faz ninho, irmãos. Demora para fazer ninho, sim ou não? Então, que o melhor, os pensamentos melhores, esse sim, domine a sua mente, domine o seu coração e conduza você a decisões e atitudes. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa sim, guardará o coração de todos vocês. Amém? 9º lugar, restaure os seus relacionamentos rompidos. Querido, resolva. Relacionamento é algo que a gente depende deles para viver. Mas a gente tem conflitos relacionais. E não adianta fazer biquinho, meu filho. Não adianta ficar com raivinha toda a vida. Não adianta, não resolve. Você só vai prolongar o problema. Problemas que você não resolve hoje. Essa semana eu disse isso. Um discipulador, né, um mestre, estava ensinando seus discípulos. E ele dizia assim, olha, quando você vê um problema, você elimina logo. E aí os discípulos ouviram aquilo, ficaram todo mundo, que palavra, que coisa linda. Igual quando a Yasmin canta bonito aqui, a gente, né, coisa maravilhosa. E ele contou isso, aí os discípulos ficaram tudo maravilhados, e poxa, o nosso mestre é demais. Aí eles foram para um hotel, chegou lá, tinha tantas decorações, sabe como é que é o hotel, né? O hotel tem decorações lindas demais, e decorações e tal. Aí o mestre foi lá, pegou uma porcelana caríssima, que estava lá de decoração, e aí onde eles estavam conversando lá, descontraindo, ele pegou e botou a porcelana lá. E aí ele falou, pois é, rapaz, essa porcelana ela tem 1000 anos, essa porcelana é caríssima e tal, e continuou conversando. E ele disse assim, olha, essa porcelana é um problema. E eles ficaram assim. Aí um dos discípulos pegou aquela porcelana, correu para a janela e atirou lá embaixo, ela espatifou. Os outros ficaram, esse cara é doido. Por que ele jogou a porcelana fora, irmãos? Porque ela era um problema. Problemas têm que ser eliminados. Mas esse problema me custou tão caro. Esse problema é tão... foi minha mãe que me deu esse problema. Eu estou guardando esse problema. Minha mãe, olha, veio da mãe dela e chegou em mim. E esse problema está na família já tem muitos anos. A gente não quer abrir mão desse problema. Ei, faz assim com seu irmão aí, ó. E aí? Esse problema, pastor, ele está até dando, ele traz, esse problema traz dividendos para a gente. Paulo chegou em Éfeso, lá tinha um pessoal que tinha um problema. Eles eram construtores, artífices de imagens da deusa Artamíris, a deusa Diana. E eles guardavam aquilo. Quando o apóstolo Paulo pregou que todo mundo não quis adorar mais a deusa Diana, e aí eles pegaram e reivindicaram e bateram no apóstolo, enfim, porque eles tinham um problema, mas eles queriam guardar esse problema, eles queriam conservar esse problema. Se eu te falar, não importa o quanto te custou, quantos anos está na família, se é um problema, meu filho, elimina. 10º e último lugar, encontre apoio espiritual. O texto de Eclesiastes capítulo 9 diz que é melhor ter companhia, é melhor serem 2 do que ser um. Olha, no dia de frio um vai aquecer o outro. No dia que o inimigo vir, os dois juntos e pegam o inimigo. No dia de frio eles vão se aquentar um ao outro. Se aquentar um ao outro. Às vezes a gente conta aquela história daquele cara que na neve encontrou um cara moribundo morrendo, colocou ele no colo, nos braços e levou. Aquela história é uma história real, né? Daquele apóstolo dos pés sangrentos, que encontrou um cara na neve quase morrendo e decidiu carregar. Por ele carregar a pessoa, a fricção
o corpo no outro, aquecer os dois, e eles conseguiram chegar com vida no ponto, enquanto que o outro que se recusou a ajudar morreu. Então a gente precisa de ter amigos, a gente precisa de ter pessoas que nos ajudem. Quando se cai no fundo do poço, meu irmão, a única saída é pedir ajuda. Ninguém consegue sair de poço sozinho. E aí você tem igreja, você tem discipulador, você tem pastor, você é filho amado de Deus. Queria que você ficasse de pé, eu quero orar. É interessante que hoje à noite a gente conversasse sobre isso. Que nós fizéssemos uma reciclagem, uma limpada, como disse o Jeremias, examinasse, prescrutasse o nosso coração, a nossa vida, e de repente concluíssemos que tem alguma coisa que está fora de Deus, que precisa ser submissa a Ele de novo. Eu posso afirmar que sim. Quanto a mim, sim. Essa manutenção, por isso que é bom ter igreja. Existe algum problema hoje que você tem que atirar na janela? Talvez foi um problema que você inventou, não, mas talvez foi um problema que te deram. Talvez seja um problema caro, talvez é um problema e ele precisa ser eliminado. Você e eu, a única coisa que importa para nós, irmãos, é cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, viver a comunhão com o Pai. Nada mais pode ser mais precioso do que isso. Devemos estar dispostos a eliminar tudo que quebra, que mancha a nossa comunhão com o Pai, porque Ele é bondoso, irmãos. Ele é afável, Ele é amável, Ele cuida de nós, Ele é Senhor das nossas vidas, e Ele se divertiu da sua glória para vir aqui. Ele deu tudo por minha causa e pela sua causa, por causa de nós. Ele já fez a parte dele, agora é a nossa. Manter essa comunhão, manter essa relação, não deixar que nada, absolutamente nada, nos atrapalhe nessa andança maravilhosa. Abraão, nas suas andanças com Deus, levou ele ao crescimento. Aleluia. Deus disse a ele: olha, os montes são altos, mas as minhas bênçãos são muito mais altas ainda. Aleluia. Ei, comigo, diz o texto sagrado, você vai andar altaneiramente comigo, você vai andar alegremente. Ei, vem comigo que eu vou te mostrar o que é vida. Ei, vem comigo que eu vou te mostrar o que é zoe, o que é viver de verdade, porque aquele que comigo anda terá uma vida abundante.